Fala, meus amigos, tudo certo? Professor Diego Cerqueira aqui na área, mais uma revisão acelerada no nosso projeto de estudo para a segunda fase do AB. Você que está estudando Direito Constitucional e quer entender as peças de maneira mais objetiva, direta, a revisão de hoje vai para um dos remédios constitucionais, que inclusive já tem um bom tempo que a FGV não cobra. Estou falando da figura do habeas data. Fique comigo até o final deste conteúdo para entender de maneira aí bem simples e direta o que é preciso fazer na hora da prova para poder montar uma habeas data, acertar a peça e ser aprovado na segunda fase do AB. Então vamos ao que interessa, começando os nossos trabalhos de hoje, falando um pouquinho do bizu dessa peça, que como eu comentei, já tem um bom tempo que a FGV não cobra. Poxa, professor, habeas data, o que é que eu preciso saber, digamos assim, na hora da prova? Quando a gente pensa em habeas data, é proteção da informação própria, pessoal do impetrante, que diz respeito ao próprio indivíduo, é o José, é o João, é a Maria, que vai ao Poder Judiciário, impetra uma habeas data buscando proteger um direito fundamental seu, que é o direito à informação, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição, e o acesso às informações pessoais é, através do habeas data, um instrumento importante para se garantir esse direito fundamental. Mas nós temos mais duas hipóteses de cabimento. Esse tema está previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição, é o acesso à informação própria, pessoal, artigo 5º, inciso 72, mas também a retificação de dados pessoais. Essa segunda hipótese aqui é quando a gente tem um indivíduo que sabe que existe uma informação no âmbito do poder público e ele deseja retificar essa informação, porque a gente tem um registro, digamos assim, correto e que precisa ser corrigido do ponto de vista de informação junto ao poder público. O grande detalhe é que essas informações, elas precisam constar, como diz a Constituição, em um banco de dados de entidades governamentais, banco de dados do poder público, no âmbito da administração pública, né, os órgãos da administração pública, ou de entidades que detenham caráter público, entidades que, ainda que sejam no âmbito do direito privado, mas que exerçam um caráter público, sejam depositária de informações transmitidas a terceiros, como é o caso dos órgãos de proteção, né, o crédito, o SPC, o Serasa, né, são dois exemplos clássicos apresentados pela doutrina. E temos uma terceira hipótese de cabimento, que essa já está prevista na Lei 9.507 de 97. Ela é restrita à lei do habeas data, a notação dos assentamentos do interessado de um dado que existe, ele é verdadeiro, mas que está sendo discutido, né, no âmbito, por exemplo, do Poder Judiciário. Imagine o seu José, um servidor público, foi acometido por uma falta disciplinar e nos seus assentamentos, funcional, né, foi registrado aquela falta, né, digamos, uma advertência ou uma suspensão, mas ele está discutindo isso no âmbito do Poder Judiciário. Ele pode utilizar do habeas data para que faça constar nos seus assentamentos funcionais que aquela informação existe, que ela é verdadeira, mas que está sob pendência, digamos assim, judicial, e isso pode ter efeitos positivos, principalmente para fins de progressão, desenvolvimento na carreira, enfim. Mas o que a FGV vai cobrar são as duas primeiras que está no texto da Constituição: acesso à informação própria, pessoal, ou a retificação de dados pessoais. Poxa, professor, beleza. Identifiquei aqui o habeas data, a banca FGV vai deixar muito claro: acesso à informação própria pessoal ou retificação de dados pessoais. E aí o endereçamento? O endereçamento do habeas data vai na mesma linha do mandado de segurança. A gente tem prerrogativa de foro em função de um ato praticado por uma autoridade coatora, que muitas vezes nega a informação ou, diante de um pedido, deixa transcorrer o prazo sem efetivamente disponibilizar aquela informação que diz respeito ao próprio indivíduo que irá propor, impetrar ali o habeas data, né? E aí, professor, normalmente quando a gente estuda na prova, para fins de prova de segunda fase, eu ensino bastante os alunos: olha, regra da escadinha, a gente vai olhar a nossa Constituição, ver o que é que nós temos no STF, no STJ, no TRF, competência de juízes federais. Esse esqueminha aqui, ó, agora, ele ajuda a, digamos, a identificar
atores mais importantes, aquelas autoridades que, uma vez praticando um ato coator, que viole o direito à informação própria pessoal, a gente vai ter um direcionamento mais claro de onde impetrar esse habeas data. Ato coator praticado pelo presidente da República, passível de uma habeas data, a gente utiliza o habeas data no Supremo Tribunal Federal. Se for um ato coator praticado pela mesa das casas, mesa da Câmara, mesa do Senado, por exemplo, habeas data no Supremo Tribunal Federal. É a mesma regra que a gente usa para o mandado de segurança. Costumo brincar que são irmãos, eles caminham, olha só, de mãos dadas. E se falando de endereçamento de regra de competência, né, a gente usa as mesmas disposições que estão previstas no texto da Constituição. Se for um ato coator praticado por ministro de Estado, a gente já leva esse habeas data no STJ. Se for um ato coator praticado pelo TRF ou por um juiz federal, aí a gente leva a matéria para o Tribunal Regional Federal. Se for um ato coator praticado pelas demais autoridades federais, que não indicadas, por exemplo, no 108, que é o caso da competência do TRF, um delegado da Polícia Federal, um delegado da Receita Federal, um diretor de uma autarquia federal, se praticar um ato coator que viole a obtenção de informações próprias, pessoais do impetrante, a gente tem competência de juiz federal nos termos do artigo 109. Poxa, Diego, e se não bater esse quadrinho aí, o que é que eu faço? Aí a gente pensa na regra de competência em âmbito estadual. Do ponto de vista prático, né, como a gente não vai ter a Constituição estadual dos 26 estados mais DF, existe uma regrazinha de macete, né, um macete de prova que a gente pode levar aí para facilitar a nossa vida. A competência fica com o Tribunal de Justiça se estivermos diante de uma autoridade de comando. Um ato coator praticado por um secretário de Estado, secretário da Fazenda, secretário da Cultura, secretário da Educação. Um ato coator praticado por um prefeito de capital. E a banca tem que dizer isso expressamente, porque se ela não disser, a prefeitura entende-se que seria uma prefeitura qualquer, não seria um ato de um prefeito de capital. Ou um ato praticado por um governador. Se isso acontecer nas autoridades de comando, a gente endereça o nosso habeas data para o Tribunal de Justiça. Ao desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, 3 pontinhos. Ou um ato coator praticado pela mesa da Assembleia ou do próprio Tribunal de Justiça. Mas se a FGV quiser colocar uma casca de banana, ela vai indicar um ato coator praticado muito possivelmente por um governador de Estado ou um secretário de Estado. Tudo bem? Fiquem ligados em relação às autoridades de comando. Outro ponto, legitimidade. Quem é que pode impetrar uma habeas data? É uma ação personalíssima. Então é o próprio titular do dado, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, sim, que deseja obter uma informação ou retificar uma informação, uma empresa que deseja retificar uma informação no banco de dados, por exemplo, da Receita Federal, do INSS, pessoa física, nacional, estrangeira. Então, a doutrina vai nos dizer, o próprio titular do dado. E na hora da prova vai ficar muito claro para vocês. É o João, José, Maria, é a entidade que não consegue obter aquela informação que diz respeito à própria pessoa ou indivíduo. A legitimidade passiva é a autoridade. É a administração pública, seja ela direta ou indireta, que negou a informação para o indivíduo ou deixou transcorrer o prazo que está previsto na lei do habeas data. O grande detalhe é o seguinte: existe este capítulo aqui que você precisa indicar na hora da prova, que é a chamada recusa administrativa. O que é isso, Diego? Recusa administrativa. A nossa Constituição, ela trouxe a ideia do sistema inglês de jurisdição. A lei não vai excluir, né, da apreciação do Poder Judiciário uma lesão ou ameaça de direito. Então, o indivíduo, ele não precisa percorrer toda a instância administrativa para buscar o Poder Judiciário. Mas, do ponto de vista da nossa Constituição, nós temos algumas exceções que vão gerar essa ideia de instância de jurisdição condicionada, de curso forçado, de primeiro passar pela via administrativa para só depois enfrentar o Poder Judiciário. E um clássico exemplo é a figura do habeas data. Primeiro é necessário ir ao poder público, bater na porta do poder público e dizer, olha, eu quero essa informação, e essa informação diz respeito à minha pessoa. É um requisito fundamental de admissibilidade
O ponto de vista processual recai sobre o interesse de agir. Então, o José vai à administração pública e diz, olha, preciso dessa informação que diz respeito à minha pessoa. E a partir disso, se o poder público negar essa informação ou deixar transcorrer o prazo que está previsto no artigo 8º, surge a possibilidade de impetrar uma habeas data. Então já marquem no vadimeco de vocês o artigo 8º da Lei 9.507 de 97, que certamente vai aparecer no espelho de correção se estivermos diante de uma habeas data. O parágrafo único do artigo 8º vai nos trazer essa ideia de recusa administrativa. Beleza, professor. E tem tutela provisória? A lei do habeas data é de 97. Ela não traz expressamente o cabimento de uma tutela provisória, mas a gente pode utilizar o CPC de maneira subsidiária e, eventualmente, caindo essa peça, a banca, demonstrando a ideia de uma medida mais emergencial, urgente, podem utilizar o artigo 300, lembrando de indicar os dois requisitos para a concessão de uma tutela provisória: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A gente vai chegando ao fim da formação do nosso habeas data e, do ponto de vista de peça, o pedido principal é para que se apresente as informações. Se o José vai ao judiciário buscando aquela informação, o pedido principal dele é para que se apresente a informação, ou para que se apresente a prova da retificação ou anotação feita nos assentamentos funcionais, digamos assim. É um tema que está previsto lá no artigo 13. A ideia é, se o José precisa da informação, que o impetrante, né, possa, do ponto de vista de direito fundamental, né, ter o seu direito preservado e que se tenha a apresentação daquelas informações, ou a retificação daqueles dados, né, para que o impetrante possa exercer o seu direito fundamental. Essa é a ideia quando a gente pensa em pedido principal. Marque o vadimeco de vocês no artigo 13. E aí a gente chega a esse momento que é o esqueleto da nossa peça. Em cima de tudo que nós vimos, endereçamento, lembrando que existe prerrogativa de foro e eu preciso olhar com mais cuidado o que a nossa Constituição nos diz, artigo 102, 105, 108 e 109, o nome da peça, habeas data, cabimento, lembrando de citar o artigo 5º, inciso 72, e também artigo 1º e seguintes da Lei 9.507 de 97, os fatos, com um breve resumo dos fatos, não precisa inventar muita coisa, é trazer um resumo daquilo que está previsto no enunciado da questão. Os legitimados, descrever o legitimado ativo e o passivo, e essas duas informações vão constar na sua prova. Legitimado ativo é aquele que vai obter a informação ou retificar a informação. O legitimado passivo é aquele que está negando a informação ou que não disponibiliza sem uma resposta devida. O capítulo da recusa administrativa, que eu citei para vocês, esse capítulo vai estar no espelho de correção, professor? Com certeza, artigo 8º, parágrafo único. E vocês precisam indicar. A fundamentação jurídica vai passar pelo artigo 5º, inciso 72, vai passar pelo artigo 5º, inciso 33, direito à informação. Eventualmente, a lei de acesso à informação pode ser utilizada, a lei 12.527, tá? Então, é uma legislação que a gente poderia utilizar de maneira complementar, e também a lei do habeas data, a lei 9.507 de 97. Tutela provisória, utilizando o artigo 300 do CPC de maneira subsidiária e o bloco dos pedidos e requerimentos, lembrando de indicar o artigo 13 da lei do habeas data. Essa aqui é uma linha mestre, digamos, uma espinha dorsal do que é que você pode estruturar. É uma peça relativamente simples para fins de identificação, mas vale esses detalhes na composição da estrutura e principalmente da fundamentação jurídica. A banca deve trazer o texto da Constituição, deve trazer a lei do habeas data e pode ser que a lei de acesso à informação, chamada por muitos de LAI, né, que é a lei 12.527 de 2011, apareça na sua prova. Então fiquem ligados em relação a essa estrutura. Se você gostou desse conteúdo, aproveite para deixar o seu like nessa transmissão, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, os sininhos, né? O sininho para receber aí todas as nossas dicas quando a gente pensa em preparação para o exame da OAB. Aqui na descrição deste vídeo tem alguns links que eu já faço o convite para você me seguir no Instagram, no TikTok. Tem um link do grupo do WhatsApp que é bem legal para que vocês possam participar com
aulas gratuitas, materiais de estudo e compartilhamento de algumas questões nessa jornada de estudo para o OAB. Um grande abraço, meus amigos. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.